A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Que a graça do Senhor e Salvador esteja na vida de cada um dos vossos corações. Que é o pastor Luiz Carlos. Faz tempo que não gravo um vídeo para deixar uma palavra aí, né? Mas vou deixar uma palavra para o coração dos irmãos, que se conta em Mateus 7, no versículo 13, as duas portas e os dois caminhos. Diz assim: entrai pela porta estreita, Jesus está dizendo, porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Pois a porta é estreita, e o caminho que conduz à vida, apertado, e são poucos quem a encontram. É interessante, Jesus chega para o povo, para a multidão, e diz: entrai pela porta estreita. Mas que porta é essa? Você vai ver que porta é essa lá em João 10, versículo 7. João capítulo 10, versículo 7. Está dizendo assim: então Jesus voltou a falar-lhe: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus está dizendo dele mesmo, que ele é a porta das ovelhas. E ele é a porta. E essa porta está dizendo que é estreita, é exigente, porque Deus também foi muito exigente com Israel. Assim também Jesus também é muito exigente com a sua igreja. Então Jesus está falando de dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho que leva para a vida eterna e o caminho que leva para a perdição eterna. A pergunta é: qual dos dois que você tem caminhado? Você tem caminhado para a vida, o caminho que leva para a vida eterna, ou o caminho que leva para a morte eterna? Provérbio diz assim, que há caminhos para um homem que parece bom, mas o seu caminho são caminhos de morte. Esse caminho não é levado com palavras, mas com atitudes. Você sabia? Que muitas vezes a sua atitude, você pode estar andando um caminho de morte, pensando que está andando um caminho da vida. Que muitas vezes as suas palavras que saem da tua boca, você pode estar andando um caminho de morte e pensando que está andando um caminho de vida. No caminho de vida, Jesus, em primeiro lugar, diz: o primeiro caminho da morte, meio que as pessoas que andam no caminho da morte, está em Isaías 59, 2 e 3. A Bíblia vai dizer que Deus fala assim: olha, não está encolhida as minhas mãos que possa salvar, nem surdo o meu ouvido possa ouvir. Quer dizer, não está em curta memória, eu não estou surdo para ouvir vocês. E no versículo 2, Deus fala por que estava rejeitando Israel. Porque os vossos pecados, lá em Isaías 59, versículo 2, é muitos versículos. Isaías 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e vossos pecados escondem seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Então, vosso pecado que não é confessado faz Deus fazer ele ser surdo e não ouvir nem a tua oração. Pecado não confessado. Pecado não arrependido. Mas que pecado é esse? É um adultério também. Mas tem algumas coisas que faz Deus tampar o ouvido. Romanos 6,23 diz assim, que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, um pecado não confessado, quando você comete um pecado, não confessa, não o deixa. Provérbio 28, 13, aquele que esconde as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então tem um porém. Então não adianta você confessar e não deixar. Porque se você confessa, mas continua cometendo as mesmas atitudes,
Isso para Deus não é válido. Mateus capítulo 3, versículo 8. João Batista estava batizando, chega alguns homens querendo se batizar. E João Batista, raça de víbora, quem vos livrou da condenação eterna? Em versículo 8, João Batista, depois fruto de arrependimento. Porque eles queriam se batizar sem dar fruto, se arrepender das suas ações, das suas atitudes. E muitas atitudes, muitas ações das muitas pessoas faz Deus se separar, faz as pessoas andarem no caminho de morte. E um da característica da pessoa também que anda no caminho de morte é a mentira. Olha, tem muitas pessoas que dizem glória a Deus, aleluia, mas é muito mentirosa. Tem muitas pessoas que levantam a mão, aleluia, cantam um louvor tão bonito, tem uma voz tão linda, vai para a igreja, mas é muito mentirosa. Você sabe que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele tem uma filha? Sabe que filha é essa? Está lá em João capítulo 8, João 8, no versículo 41. Olha a filha do diabo. O diabo tem uma filha. E vou apresentar a filha dele e muitos estão enquadrados aqui. João 8, versículo 41 e 44. Diz assim: vós fazeis a obra do vosso pai. Olha que Jesus fala para os fariseus. Quando eles falaram, Deus é o nosso pai. Jesus responde para ele no versículo 41. Vós fazeis a obra do vosso pai. Imagina, nós não somos filhos de prostituição. Temos o pai que é Deus. Eles tentam justificar. Deus é o nosso pai. Não somos bastardos. Não somos filhos de prostituição. Nós temos o pai. Aí Jesus responde ele no versículo 44. O vosso pai é o diabo. E quereis satisfazer o desejo. Ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou da verdade. Porque nele não há verdade. Quando lhe mente, fala que lhe é próprio. Pois é mentiroso e pai da mentira. Rapaz, tem muita gente enquadrada no caminho da morte. Está andando no caminho da morte por mentira. Mente muito. Fala uma verdade e o resto é tudo mentira. Mente muito. Mente para o pastor, mente para a igreja, mente para a tua irmã, mente para a tua esposa, mente para o teu marido, mente para a tua vizinha, mente no seu trabalho, porque dá glória a Deus, aleluia, vai isso, vai para a igreja, vai para a missa, mas no trabalho mente 10, 100 palavras até o final do expediente. Tu está andando no caminho da morte, filha. Jesus está dizendo, quando diz para dizer, o vosso pai é o diabo. Mas por que era o diabo que Jesus está dizendo para ele? Porque fazeis a obra dele. Vocês fazem a obra dele. Qual é a obra do diabo? Mentira. Jesus está dizendo que nele não há verdade. Nele não há verdade. Tem muitas pessoas que nela não tem verdade. Anda que dá glória a Deus, aleluia, participa da Santa Ceia, vai num domingo na igreja, mas não há verdade, porque só vive na mentira. Só vive mentindo. E pensa que está andando no caminho da vida. Não, está andando no caminho da morte eterna. Ficar longe de Deus pelo resto da vida. Ser atormentado, sem a presença de Deus. Porque quando tu morre, tu vai lá em Hebreus 9, capítulo 9, versículo 27, que para um homem, que para a mulher, está para morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Aí viveu uma vida de mentira, foi filha do inimigo, filho de diabo, porque Jesus disse que nele não há verdade, então ele tem uma filha, que chama mentira. E tem muita gente enquadrado nisso. Se enquadrado na mentira. Porque mente demais. E morre na mentira. E vai viver eternamente no tormento. Não tem o seu nome escrito no livro da vida. Está andando no caminho de morte e não no caminho da vida. Aí Jesus vai dizer em Apocalipse 22, 15... Olha, Apocalipse capítulo 1, quando Jesus vai dizer, o que ficarão de fora?
os feiticeiros. Tem muito crente, pessoas feiticeiras, pessoas que mentem, pessoas que oram ao contrário contra o seu irmão. Senhor, ele me atingiu. Fecha a porta para ele, isso é oração de feiticeiro. Ou tu acha que feiticeiro é só aquele que é do candomblé? Não. Tem muito crente na igreja que é feiticeiro, que faz a oração ao contrário. Não leem ainda em Romanos capítulo 12. Paulo fala, vivei o amor sem hipocrisia. Paulo está dizendo, vivei o amor sem hipocrisia. Abençoai que amaldiçoam. Paulo está dizendo, ó, abençoai e não amaldiçoai. E os feiticeiros vão ficar fora, pessoas que mentem, pessoas que fazem oração contrária, que oram para isso, para aquilo, fecha a porta, Senhor, isso é maldição. Se tu lança uma maldição para o teu irmão, para o teu próximo, não importa quem seja ele, não importa quem seja ele, tu está andando num caminho de morte. Tu não está entrando na porta estreita, mas está entrando no caminho errado. Tu acha que só porque tu canta bem tu vai para a igreja, tu vai para o céu? Só porque tu roda na igreja tu vai para o céu? Só porque tu dá um dízimo alto, dízimo todo mês, tu vai para o céu? Não. É a tua conduta, é as tuas atitudes. Você vai ver que tu vai para o céu ou não. Mas qual caminho essa terra toda você andou? Aqui, mentira. Jesus está dizendo, aqueles que praticam e que amem a mentira. Tem muitas pessoas que praticam e é apaixonado pela mentira. Apaixonado, ele é louco pela mentira. Ele faz questão de mentir, ele gosta de mentir. Aí se torna filho do inimigo. Se torna filho do diabo. Ele adora contar uma mentira. Por quê? Porque está se tornando igual ao inimigo das nossas almas. Não há verdade nele. Jesus está dizendo já, não há verdade nele. Nessas pessoas não há verdade. Aí, morre. Vou para o céu. Não, tem uma surpresa. O seu nome não está escrito no livro da vida. Tu desce ao inferno até esperar ser julgado pelo Senhor. Andou na vida inteira indo para a igreja, sentando na igreja, passando uma santa ceia, ouvindo louvor, ouvindo palavra, tendo oportunidade, rodando na igreja, mas viveu na mentira. Não teve verdade nele. E o seu nome nunca foi escrito no livro da vida. Andou sempre no caminho de morte e nunca no caminho da vida. Aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 10, espero que o irmão tenha paciência, que vou para a Bíblia, eu gosto de Bíblia. 1 Coríntios 6, versículo 10, Paulo vai dizer, entristecido, mas sempre alegres, pobre, mas enriquecendo muito, nada tendo, mas possuindo tudo. Entristecido, sempre alegre. Nada tendo, mas possuindo tudo. O que Paulo possuía? Riqueza materiais? Não. Ele possuía o amor de Cristo que ele transmitia. Porque Paulo era verdadeiro até aquele que vê o mal dele. Paulo era verdadeiro até aquele que queria até matá-lo. Assim como Jesus. É interessante que Mateus 23, a Bíblia diz que Jesus pega uma pregação pesada, chama os fariseus, sacerdotes, raça de víbora, sepulcro caiado. Mas fala pesado com eles. Mas em Lucas ele diz que eu entrava na cruz do Calvário. Jesus diz, ora intercedendo, Pai, perdoai-vos. Eles não sabem o que estão fazendo. Mas quem estava lá no meio da multidão? Os sepulcros caiados, os raças de víbora. E Jesus intercedeu para ele. Então essas pessoas que vivem na mentira, que pensam quem tem tudo e não tem nada, como Paulo está dizendo assim, não tendo nada, mas possuindo tudo, mas tem o quê? Cristo, o amor de Cristo. Jesus nunca andou com ele.
E naquele dia Jesus vai dizer, não te conheço. Porque nele não houve verdade. Não teve verdade. Andou sempre no caminho da morte e nunca no caminho da vida. Nunca andou no caminho da vida. Nunca entrou na porta estreita. Mas entrou sempre no caminho largo que leva para a perdição. Outra coisa, a Bíblia vai dizer também o caminho da morte, que muitas pessoas dizem, é o uso da língua, palavras. Olha, gente, tu tem uma arma poderosa que é a tua língua, as tuas palavras. Provérbio 18, 22. Provérbio 18, 22 vai dizer assim para mim, vai dar um recado de Deus para mim e para você. Olha o recado que Deus para mim e para você, para que você venha andar no caminho da vida e não no caminho da morte. 22 diz assim. Não, 22 não, desculpa. 21. A morte e a vida, Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. A Bíblia, Deus está mandando um recado dizendo assim, que o inferno e o céu estão no poder da tua língua. Se você usa a tua língua para o bem, tu está andando no caminho da vida. Mas se tu usa a tua língua para falar mal dos outros, e depois quer participar do culto, tu andou a vida inteira no caminho da morte. Você acha que o caminho estreito é fácil? Você acha que andar no caminho estreito está fácil? A morte e a vida, o céu e o inferno, está no poder da tua língua. Cuidado. Cuidado. Efésios 5, 29. 4. Efésios 4. Agora vamos lá em Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. No versículo... Efésios 4. Vamos para a Bíblia, vamos lá em Efésios capítulo 4. Olha o recado que Deus vai dar para nós. Nem deis lugar, versículo 27, primeiro lugar, Paulo fala assim, nem deis lugar ao diabo. Isso é pesado, hein? Tem pessoas que dando lugar a Deus, mas estão dando lugar ao inimigo, mentindo, usando as tuas palavras, tua boca, a tua língua para ferir, para machucar. Aí no versículo 29, no capítulo 4 de Efésios, ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra que causa destruição, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de transmitir graça aos que ouvem. Não sai da vossa língua, em outras traduções, palavras torpes, quer dizer, palavras imundas, palavra que fere, que machuca, palavra que desvia, que pega teu irmão e lança lá fora. Tem muito crente que pega o microfone, fala aleluia e dá lugar, pula, chuta a cadeira, mas depois com a sua língua, com as suas palavras, lança muita gente lá para fora. Tu está andando no caminho da morte, não no caminho da vida. Cuidado. Paulo está dizendo aqui pelo Espírito de Deus, não saia da vossa boca palavras torpes, palavras de destruição, que destrói vidas, porque se você faz isso, tu está caindo no versículo 27, está dando lugar ao diabo, ao inimigo da nossa alma. Está dando lugar ao inimigo da nossa alma. E sempre andou no caminho da morte e nunca no caminho da vida. Tiago 3, versículo 9 e 10. Olha só que Tiago vai dizer para a igreja, o recado que Tiago vai dizer lá para a igreja. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Diz assim, o cuidado com a língua. Olha só, rapaz. Olha a Bíblia falando aqui. Versículo 9 assim, com a língua bendizemos ao Senhor, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. Olha só,
Com a língua bendizemos ao Senhor, com a língua eu dou glória a Deus, com a língua eu dou aleluia, com a língua eu rodo no mistério, com a língua eu falo em mistério, mas também eu amaldiçoo os homens, feitos semelhantes de homens, de Deus. Com a língua eu falo em línguas e dou glória a Deus e rodo, até profetizo. Até entrego labacheia. Mas também eu firo, eu machuco, eu lanço fora do reino. Com a minha língua, eu lanço muitas pessoas lá fora. Quantas pessoas estão machucadas, que não querem nem saber mais de igreja, que não querem nem mais entrar em igreja. Por quê? Porque foram feridos pela palavra, pela língua, que pessoas não vigiaram. E no versículo 10, assim, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, e não deve ser assim. Olha que diabo dizendo. Da mesma boca mede bênção e maldição. A de meus irmãos, isso não deve ser assim. Meus irmãos, olha o recado de Deus para você e para mim. Meus irmãos, isso não deve ser assim. A tua boca não pode ser bênção e nem maldição. Ou se é uma coisa ou outra. Na frente da pessoa abençoa, mas quando chega por trás só lança maldição. Tem muita gente que não é ir para a igreja por causa da língua do povo. Língua do povo. Andou a vida inteira no caminho da morte, nunca no caminho da vida. Tem muita gente que quer entrar na igreja, porque quando você, olha só, a Bíblia diz que a igreja é luz. Vós sois luz do mundo e sal da terra. As pessoas lá fora querem entrar para a igreja e ver a luz. Ver diferença que há aqui fora. Mas se ele entra e vê a mesma coisa, um falando mal do outro, um falando mal daqui, e falando aqui, falando mal da irmã, falando mal do irmão, olhando a vestimenta da irmã, as pessoas não vê. Porque as trevas estão igual lá dentro que aqui fora. E Tiago vai dizer que, meus irmãos, não deve ser assim. Romanos capítulo 2, no versículo... Romanos 2, agora aqui é pesada, hein? Essa aqui é pesada. Romanos, Paulo falando à igreja de Roma. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, no versículo 5 em diante. Versículo 5 diz assim, ó. Mas segundo a sua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumula ele sobre ti no dia da ira e da revelação do julgamento de Deus. No versículo 6 diz que retribuirá cada um segundo as suas obras. Olha só. Deus vai retribuir cada um segundo a tua obra. No versículo 7, Paulo está dizendo, assim ele dará vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Procuram fazer o bem, terão a vida eterna, que obedece ao evangelho, amar o seu próximo, não falar mal do seu próximo, amar verdadeiramente, ser verdadeiro. Mas no versículo 8 diz, mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado, em vez de obedecer à verdade. Meu irmão, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Porque o Espírito de Deus está dizendo para Paulo aqui, para dizer para a igreja, ira e indignação a egoístas, aos que obedecem ao pecado, em vez de obedecer à verdade. São pessoas que obedecem ao pecado, mas não obedecem à verdade do Evangelho de Cristo. Andou a vida inteira no caminho de morte e não no caminho da vida. Frutos sem arrependimento. Mateus 3, como falei. João 15:7, Efésios 5:28. São pessoas que a sua árvore, aparentemente são belas. Tem fruto que você lê e vê, são belas. Aí tu pensa que vai ser gostoso de experimentar. Mas quando tu pega o fruto e abre, são podres por dentro. São pessoas que são sepulcro caiado. É bela por fora,
mas por dentro é podre. E tudo que é por dentro podre, não sai nada limpo, nada que é bom, que você pode aproveitar. Mas só sai que não presta. Andou no caminho de morte e nunca no caminho da vida. Outra coisa que andar no caminho da morte é mundanismo. Tiago 4, no versículo 4, vamos lá em Tiago de novo. Tiago 4, vai me demorar, Tiago 4, no versículo 4, olha que Tiago vai falar para a igreja: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, coloque-se na posição de inimigo de Deus. Coisas de mundano. Práticas mundanas. Para ele tudo é normal. Relação antes do casamento é normal. Tudo é normal. Isso é prática mundana. 1 João 2,15, 16, filhinhos, não ameis o mundo, nem que nele há. E João vai dizer para a igreja, 1 João 2,16, vou ler com vocês, nem a ler, mas eu vou ler. Já estou terminando. 2,15, 16. Não ameis o mundo, nem que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí João vai continuar dizendo, porque tudo que há no mundo, o desejo primeiro, o que há no mundo? O desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. É o que o inimigo tentou fazer com Jesus. Testou o desejo da carne, se não é filho de Deus, transforma e se põe em pedra. O desejo dos olhos, quando levou ele para o templo, olha, todo esse reino foi me dado. E a soberba da vida, que é glória só para si. Tem pessoas que só quer satisfazer mais a tua carne que agradar ao Senhor, que agradar ao Espírito. Quer te fazer mais a sua carne que agradar ao Espírito. Terceiro, último agora. Pessoas que andam no caminho de morte e não andam no caminho da vida. Comportamento mundano. Porque lá no mundo, se pisou no meu calo, eu dou um tapa. Se pisou no meu calo, eu parto para a briga. E na igreja está diferente? Não, está igualzinho. Está igualzinho. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Gálatas 5, 15. Vamos lá voltar de novo. Gálatas 5. Olha que o Espírito de Deus vai dizer para nós no versículo 15. 5,15 diz assim: mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruir mutuamente. Tem muito crente assim, muitas pessoas assim. Está se mordendo e devorando um ao outro, está se pegando um com o outro. E está se destruindo um com o outro. No versículo 14, Paulo, pois toda a lei se resume numa só coordenação, a saber, amarás o próximo como a ti mesmo. Como é que você se ama? Ama o teu próximo assim. Mas temos pessoas se mordendo, se destruindo. Tem muitas pessoas que não estão sendo igual a Cristo, amando. Porque o Evangelho de João Jesus vai dizer, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas tem muitas pessoas que estão passando de Santa Ceia, estão dando aleluia, mas estão se odiando um com o outro. Está se pegando com o outro, com agregadas. E Paulo exortou eles, vocês estão se destruindo. Vocês estão se matando um com o outro, cuidado para vocês não se destruírem. Sempre andou no caminho da morte e nunca andou no caminho da vida. 1 João 2, 9 e 11. Vamos lá para 1 João, capítulo 2, versículo 9 e 11. 1 João, estou terminando. Capítulo 2, versículo 9 e 11, diz assim: aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Olha no versículo 9. Aquele que diz que eu estou na luz, mas você odeia o seu irmão,
uma notícia para te dar. Você está nas trevas. Se você não... Eu não gosto do meu irmão. Você está nas trevas. Você está nas trevas. No versículo 11, mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos, rapaz. Se você odeia o seu irmão, tu está nas trevas, andando nas trevas, e tu não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está andando no caminho da morte. Está andando no caminho da morte. Tu não está andando no caminho da vida. 1 João 3,15. 3,15 diz assim: todo que odeia o seu irmão é homicida. Se você não gosta do teu próximo, do teu irmão, Deus está te chamando de homicida. E está dizendo, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Se você não gosta do irmão, não gosta do pastor, não gosta da irmã da oração, não gosta disso, não gosta daquilo, tu é um homicida, você não vai ter a vida eterna. Está andando no caminho de morte. Aí tu vai para Judas, no versículo 11. Judas vai dizer assim: ai deles, por seguiram pelo caminho de Caim, e por causa de lucro se lançaram o erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Coré. Ai deles. Por quê? Seguiram pelo caminho de Caim. O que Caim fez com Abel? Matou por inveja. A inveja, a obra da carne. Paulo vai dizer aos Gálatas: ardai em espírito, e não satisfazeis a concupiscência da vossa carne. Porque o espírito, ele milita contra a carne, ele luta constantemente. A carne luta constantemente. Então, se você odeia o seu irmão, está aqui, ó. Está sendo como Caim, está matando, destruindo. Tem gente se alegrando, irmão caiu. Vai o que ele fez? Deus pesou a mão dele, pesou nada. Jesus, os fariseus, falou assim: misericórdia quer, não sacrifício de holocausto. Porque se vocês soubessem que misericórdia, não teriam condenado inocente. E aí, você não gosta do irmão A, não gosta do irmão B? Meu irmão, tu está andando nas trevas. Tu é homicida. Tu está andando como Caim. E tu não vai ter a vida eterna. Miqueias capítulo 6, versículo 8, diz assim: Ei te declarou o homem, que o Senhor é bom. O que ele pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então, se você não estiver fazendo essas coisas, no céu tu não vai entrar. Está odiando, está mentindo, estão se matando, destruindo, está se alegrando com um caiu. Porque Jesus foi afrontado, açoitado, mas não se alegrou na cruz do Calvário, porque eles estavam zombando dele. Antes, Jesus intercedeu por eles. Será que nós somos igual a Jesus? 1 João 2,6 diz assim: se permanecemos nele, temos que andar como ele andou. Efésios capítulo 5, versículo 1, vai dizer: filhinhos, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Será que eu e você, como igreja, somos imitadores de Cristo? Vamos pensar nisso, porque um dia a nossa obra será julgada. E nós vamos prestar contas a Deus. Fica essa palavra aonde você tem andado. Mateus 7, versículo 13. Caminho da vida ou no caminho da morte? Está entrando pela porta estreita, pelo caminho estreito, ou pelo caminho da perdição? E que Deus tenha misericórdia de nós.